Quanto à minha formação e carreira, eu poderia dizer o seguinte: tanto eu como meu marido, o professor Sérgio Mascarenhas, nós dois fizemos primeiro um curso de Química, um bacharelado em Química na Faculdade Nacional de Filosofia, na Universidade do Brasil, e depois, e quase que simultaneamente, um curso de Física. Então, a nossa formação foi desde a década de 50, quando nós terminamos esse curso, já era uma formação bastante interdisciplinar, na área de ciências exatas, naturalmente. E isso teve, eu acredito, uma influência muito grande na nossa carreira, porque nós, quando encarávamos o ensino e a pesquisa, nós olhávamos com o olhar do físico e do químico ao mesmo tempo. E dávamos muito valor à ciência experimental. Então, nós viemos para São Carlos, a convite do professor Teodoreto de Arruda Souto, que era então o diretor, aliás, diretor e fundador da Escola de Engenharia, da ESC, em 1956. Naquela época, em 56, a primeira turma estava no terceiro ano da graduação em engenharia. Então nós ainda pegamos a turma, ainda convivemos com a turma inicial, a turma que começou a estudar na ESC. E tivemos ocasião de participar dos exames vestibulares e de selecionar novos alunos. Então essa foi sempre uma preocupação naqueles anos em que nós fazíamos o vestibular aqui em São Carlos mesmo, e era um vestibular específico para a escola de engenharia. Havia uma grande preocupação, tanto do Sérgio como dos outros professores que vieram se juntar a nós, como o professor Milton Ferreira de Souza, o professor Guilherme Leal Ferreira, e outros que vieram aí, professor que já nos deixaram, como o professor Laércio, o professor Almir, em fazer vestibulares que procurassem selecionar os alunos não só pela matéria que tivesse estudado, mas pela sua criatividade. Eu acho que isso foi uma coisa muito interessante, e os nossos vestibulares adquiriram logo um certo caráter assim de vestibulares com questões interessantes. E isso nós perdemos quando nós entramos, como não poderia deixar de ser, num vestibular geral. E tem havido, então, na seleção de alunos, várias tendências. Tendência de tomar alunos admitindo-se a prioridade do aluno para a Politécnica, ESC, cursos de Física, de Química. Depois abandonamos isso e entramos... A primeira opção tinha que ser sempre aquela do aluno e não pela sua nota, que ele seria classificado. Enfim, essa é sempre uma busca que eu acho que até hoje preocupa os nossos docentes. Fazer uma boa seleção dos candidatos, de modo a trazer para a ESC e para o campus de São Carlos, de um modo geral, alunos que tenham boas condições, tanto de formação, como condições gerais de personalidade que os tornem bem adequados à carreira científica. Então, quanto à formação, então, é isso que eu gostaria de dizer, apenas acrescentando que durante a década de 60, nós tivemos ocasião de sair para o exterior, para os Estados Unidos,
para adquirir um conhecimento mais aprofundado em alguma área. A nossa ideia sempre foi de trabalhar em física do estado sólido. E o trabalho em física de estado sólido, propriamente dito, foi uma nota dominante em todos os trabalhos que nós tivemos aqui. A física da matéria condensada, como passou a ser chamado mais tarde, de modo que encara problemas que têm a ver com tanto com a matéria de isolantes, condutores, semicondutores, como também com a matéria de interesse biológico. Então, com isso, desde aquele tempo, eu tomei a decisão de me dirigir para uma área que tinha muito pouca gente trabalhando no Brasil, mas que eu considerava fundamental, que era a área de cristalografia estrutural. Nessa área, você pode fazer a caracterização da estrutura dos materiais. A estrutura no sentido de distribuição dos átomos no sólido. E então existe uma... E por que fazer isso? Porque existe uma relação muito forte entre a estrutura e as propriedades dos materiais. Então, enquanto os outros físicos estivessem medindo propriedades elétricas, por exemplo, eu estaria tentando caracterizar esses mesmos materiais sob o ponto de vista estrutural, de modo a que fosse mais fácil para eles fazerem teoria sobre a razão do comportamento elétrico ou do comportamento elétrico de um modo geral, como isolante, condutor, semicondutor, fosse o que fosse. E essa área, ela é tão relevante que eu nunca mais a abandonei. O meu primeiro treinamento nessa área se deu, se não contarmos os cursos de graduação que eu fiz no Rio de Janeiro, né, se deu na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, onde nós passamos quase 2 anos. De volta ao Brasil, tratei de montar um laboratório que permitisse fazer esse tipo de trabalho, e esse laboratório foi sendo aprimorado ano após ano, através de muitos contratos de pesquisa, inicialmente apenas com o CNPq, e posteriormente, quando a FAPESP foi estabelecida, através de contratos com a FAPESP, com a FINEP, com todas as instituições, com a própria Ford Foundation, com algumas instituições do exterior. Então, de fato, esse laboratório existe até hoje, e eu fico muito feliz em ver que ele está cada vez se aperfeiçoando mais, se aprimorando mais, com trabalhos nas mais modernas áreas da ciência. Quando nós chegamos a São Carlos, naturalmente que vindo do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil e era uma cidade extremamente agradável, tanto sob o ponto de vista de sua beleza natural, das suas praias, como do seu ponto de vista cultural, pois sendo a capital, quase tudo acontecia de importante lá no Rio de Janeiro. Então, chegar a uma pequena cidade como São Carlos, que na época tinha 38 mil habitantes, foi uma transição relativamente chocante. Mas, por outro lado, foi muito fácil para nós percebermos que havia um clima muito bom de trabalho na ESC. O professor Teodoreto de Arruda Souto, ele queria muito que essa escola se transformasse num centro de pesquisa. E com isso, ele nos dava muito apoio. E então, como o nosso principal interesse era realmente mais voltado ao trabalho, e como a nossa família começou a crescer, né, eu cheguei aqui com uma criança, depois tive a segunda filha, a segunda criança, que foi uma menina, a Ivoninha. E então nós nos envolvemos essencialmente com o trabalho na ESC e com a educação dos nossos filhos, que foi muito feliz, digamos assim, no sentido de que tivemos oportunidade de passar vários períodos no exterior, as crianças sempre nos acompanharam, então isso foram oportunidades educacionais muito interessantes para todos eles. E eles colheram benefícios disso também.
Então eu posso dizer que quando nós chegamos, nós tínhamos a esperança de tornar o nosso grupo aqui um grupo de pesquisa que tivesse uma certa importância no panorama nacional. Ao longo dos anos, eu posso também dizer que, através não só do nosso esforço, mas também do esforço de outras pessoas que vieram se juntar ao nosso grupo, essa ambição, esse desejo foi se concretizando. E no estágio atual, em que tanto eu como o Sérgio estamos até aposentados, nós só podemos olhar para o Instituto com com um sentimento de muita gratificação, porque realmente nós temos no Instituto grupos de trabalho que são líderes nacionais em várias áreas. E esses líderes nacionais, eles têm contactos para no exterior, e são reconhecidos em muitos lugares fora do Brasil. Uma coisa que foi muito importante durante a nossa vida aqui na universidade foi o fato de que a universidade sofreu reformas. A principal reforma foi uma reforma que se deu no fim da década de 60, começo da década de 70. De fato, a universidade resolveu se reestruturar com a formação de institutos de ciência básica e as escolas profissionais. Em São Paulo, no campus de São Paulo, isso foi bem realizado. No campus de São Carlos, também houve uma grande receptividade por essas ideias mais modernas sobre o que deveria ser a universidade. Então, aqui, o nosso campus, que constava apenas com a Escola de Engenharia, se desdobrou em pelo menos mais 2 unidades, que foram o Instituto de Física e Química e o Instituto de Matemática. Gradualmente, esses institutos foram também progredindo, se individualizando, e hoje em dia nós temos o Instituto de Física separado do Instituto de Química, ambos em plena atividade, com um padrão de trabalho, tanto na área de ensino como na área de pesquisa e de extensão, muito forte, com bom destaque dentro do panorama da universidade. O Instituto de Ciências Matemáticas se voltou para a área de computação, e também com grande satisfação nós vemos que essa área se desenvolveu muito aqui no nosso campus. De modo que, embora nós tenhamos essas unidades separadas, na realidade, os alunos frequentam todas as unidades, praticamente. O aluno de engenharia vai fazer seus cursos de física, de matemática e de química, respectivamente, nas 3 unidades. Por assim dizer, sob o ponto de vista do ensino, nós não ficamos separados da Escola de Engenharia, que é a data maior que nós estamos comemorando agora. Nós nos consideramos muito integrados no campus com a Escola de Engenharia em todas essas atividades. E eu acredito que a mesma coisa acontece no Instituto de Química e no Instituto de Matemática e Ciência da Computação. Foi estabelecido também a prefeitura do campus, na qual o conselho da prefeitura, o conselho do campus, reúne representantes de todas as unidades. De modo que eu acho que o nosso campus sofreu uma mudança, esse desmembramento, digamos assim, de uma unidade única para várias unidades, de uma maneira extremamente feliz. Eu sinto que o campus se desenvolve sob todos os aspectos de uma maneira muito harmoniosa. Quando alguém no Instituto de Física sente que ele pode ter um apoio de alguma área de engenharia, ele vem procurar. E posso garantir que sempre surge uma cooperação muito proveitosa. Então, a mesma coisa eu acredito que acontece também com os diferentes departamentos da Escola de Engenharia. Se alguém, na minha área, por exemplo, de cristalografia, se alguém precisa identificar um material ou quer fazer uma verificação sobre algum novo material, pode levar no laboratório de cristalografia
e nós temos atendido inúmeras solicitações de colaboração nesse sentido. Eu considero esse aspecto um dos aspectos mais felizes do nosso campus. Nós vivemos num ambiente bastante harmonioso e com muita dedicação para os mesmos ideais. Quando nós sabemos que a Escola de Engenharia foi premiada, que algum professor daqui foi reconhecido no exterior, como acontece frequentemente, é uma alegria dentro do nosso instituto. E eu acredito que a mesma coisa acontece com o resto do campus quando um evento desse tipo acontece lá no Instituto de Física ou no Instituto de Química. Eu não sei muito bem mais o que eu poderia dizer, além disso, de que, da minha parte, tenho muito orgulho, muita satisfação ao final de tantos anos, né? Eu cheguei aqui em 56, nós estamos em 2002, então eu estou aqui há 46 anos. Então, vendo o desdobramento do campus, a maneira que o campus está cada vez se aprimorando mais, tanto sob o ponto de vista do seu conteúdo na área de ensino e de pesquisa, como mesmo no seu aspecto de prédios, instalações que cada vez estão melhores, dando melhores condições de vida para os alunos e para os professores. Então, com muita satisfação que eu participo dessa fala, em que eu venho mais do que qualquer outra coisa, faço questão de dar um testemunho de que nós estamos extremamente felizes com o evento dos 50 anos da Escola de Engenharia e que nós todos nos consideramos, por assim dizer, parte dessas comemorações, porque todos os institutos saíram da Escola de Engenharia, que no seu início contava com os departamentos de Física, departamento de Química e departamento de Matemática, que se tornaram os institutos de hoje em dia. A chegada do novo campus abre ainda mais perspectivas para o campus de São Carlos. Tenho certeza que dentro do campus existe uma preocupação agora de iniciarmos uma nova fase nesse novo campus. E eu desejo que aqueles que estão ingressando agora, ou que ingressaram há 10, 15 anos atrás, nos próximos 30 anos, possam chegar na mesma situação que eu estou chegando aqui, contemplando o novo campus já bem estruturado e se sentindo felizes por terem participado desse trabalho coletivo que foi a instalação do campus da USP de São Carlos. Muito obrigada.